Então, muito boa noite a todas as alunas aí da turma 20/CDD01. Professor Bruno Steffens, mais uma vez aqui, diretamente de Franca, para vocês aí em São José do Rio Preto. Tá? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Pessoal que vai assistir a aula mais tarde também pelo YouTube, bem-vindos, bem-vindas aí a mais uma aulinha do curso Cuidador de vocês. Tá legal? Lembrando sempre para vocês fazerem o formulário. Essa turma aqui até que é boa, né? Ninguém deixa de fazer o formulário, todo mundo faz certinho. Então, assim que terminar a aula, já mando o link da aula e o link do formulário para vocês responderem também. Qualquer dúvida é só dar um grito aí que o microfone de vocês vai ficar ligado. Tá certo? Muito bem, pessoal. Olha só. Hoje, dando continuidade a esse livro aqui, ó, Saúde e Seus Cuidados, que é o que a gente está vendo, tá? Essa capa aqui bonitona, né? A gente vai falar sobre não vou falar que é uma doença, tá? Sim, é uma patologia, é uma doença, mas ela não é vista como uma doença. Ela é vista como uma condição, tá? Como um transtorno. Eu vou estar falando disso daqui, ó. Eu gosto muito de falar desse assunto. A gente vai falar do autismo. Capítulo 3 do livro de vocês vai falar sobre o autismo. Quem aí já ouviu falar do autismo, né? O autismo é muito... Não vou falar que é comum, claro, mas uma vez ou outra a gente ouça falar de autismo por aí. Tipo, nossa, eu conheci uma pessoa que tem autismo, uma filha, um filho daquela pessoa tem autismo. O que é o autismo? O que vocês podem aprender a respeito disso? Tá? Vou estar falando para vocês hoje desse tema muito legal, muito interessante. Tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho sobre esses tipos de patologia, né? Mais voltada à parte mental, aí, psicológica da pessoa. Ok? Muito bem, capítulo 3 do livro, vamos falar de autismo para vocês. Só para lembrar da semana passada, né? A gente sempre faz essa revisãozinha básica. A gente falou sobre saúde lá na terceira idade, os problemas da terceira idade. E também os cuidados com a saúde do idoso. Então, eu expliquei, né? Comecei o capítulo do livro falando sobre a saúde na infância. Semana passada, aula 2, sobre saúde do idoso. E agora eu vou falar de autismo, tá bom? Vamos começar a pincelar agora algumas doenças aí, respectivas a esse conteúdo do livro de vocês. Muito bem. Vamos falar então do autismo e suas características, dos cuidados especiais que a gente tem que ter perante a pessoa autista, certo? E o tratamento, se existe tratamento, como é que é esse tratamento, tudo isso, tanto para vocês cuidadoras, cuidadores, quanto para vocês orientarem pessoas que vocês conheçam. Tá? Eu conheço um vizinho, um amigo, um parente, não sei. Como é que a gente pode orientar? Tá bom? Então fica aí a dica para vocês na aula de hoje. Vamos começar a falar sobre o autismo. Então olha só, o que é um autismo? O autismo é um transtorno que vai afetar o cérebro. Então é uma doença que a gente chama de neurológica, porque atinge o cérebro, tá? A questão física do cérebro, ondas cerebrais, neurônios, tá legal? Então, o autismo é um transtorno que vai afetar o cérebro. Isso vai acarretar em distúrbios no desenvolvimento. Então, a pessoa não vai ter um desenvolvimento normal, tá bom? Igual, né, o que seria normal para todas as pessoas. Nesse caso, é um distúrbio de desenvolvimento. Ela vai apresentar algumas características que a gente vai perceber que não está muito legal e aquilo ela não vai conseguir lidar muito bem. Então, o autismo em si se caracteriza pelo déficit, tá? Ou seja, aquela regressão, né? Aquela parte que a pessoa não desenvolveu. Nas áreas de comunicação, socialização, tá? E comportamento. Então, a pessoa tem dificuldade de comunicação, ela tem dificuldade de socialização, ela apresenta algumas mudanças de comportamento, tá? Vocês vão ver que legal que é quando a pessoa não vou falar que é legal, que é óbvio, né? Mas, por exemplo, quando a pessoa é autista, o que ela vai mostrar, o que ela vai apresentar, que a gente vai perceber, opa, essa pessoa ela pode ser autista. Ela faz alguma, né, toma algumas atitudes que podem ser aí de um espectro autista, tá bom? Comunicação, socialização e comportamento. Então, para vocês entenderem o que é uma doença neurológica, olha só, são desordens no desenvolvimento do cérebro. Então, o cérebro, nossa maior máquina do corpo, né? Então, no caso aqui, bilhões de neurônios em desenvolvimento. Então, eu tenho uma desordem nesse desenvolvimento que pode ser antes, durante ou logo após o nascimento. Então, isso daí vai variar muito. Condições da mãe, condições ambientais, também a parte de condições genéticas. O autismo ele está representado muito mais em homens do que mulheres. Então, os homens têm uma tendência maior de desenvolver autismo, né, quase 4, 5 vezes a mais que as mulheres, certo? Os neurônios, que são as células nervosas do corpo, o nosso cérebro,
os nossos nervos são formados de neurônios. Qual que é a função do neurônio? Transmitir impulso elétrico. Por isso que a gente lembra as coisas, a gente sente dor. Então isso daí são impulsos elétricos que viajam aos neurônios, tá? Os neurônios responsáveis pela comunicação e contato social. Então, dependendo da área do cérebro, certo? Que a gente tem com a parte, né? A gente tem uma parte do cérebro que é responsável pela comunicação, pelos contatos sociais, tá bom? Essa região do cérebro é comprometida. Por isso que está afetando diretamente lá a comunicação, a socialização e o comportamento. Tá? Porque eles estão conectados, os neurônios estão conectados de maneiras diferentes. Legal? Então, para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo sobre o que é essa patologia, tá? O autismo. O autismo, na classificação internacional de doenças, presta atenção, existe um livro grosso pra caramba. Nas livrarias vocês encontram esse livro, que a gente chama de CID, volume 10. Já está no volume 10 já. Então é a classificação internacional das doenças. Todas as doenças estão lá. Todas as doenças catalogadas no mundo inteiro estão catalogadas lá no CID, tá? De volume 10. Vai sair a volume 11, com certeza a Covid vai estar lá, tá bom? Porque é nova, uma doença nova. Então, a CID, a gente fala código, né? CID, Classificação Internacional de Doença, volume 10. No capítulo F84, eu vou chamar de transtorno do espectro autista, ou o TEA. Tá? Então, olha só, Classificação Internacional de Doenças, aqui voltados aos transtornos mentais e de comportamento. Sob o código F84, transtorno do espectro autista. Se um dia vocês forem trabalhar no hospital, tá? Vocês podem trabalhar no hospital. Vocês pegarem o prontuário médico, todo o prontuário médico de qualquer hospital do mundo, qualquer pronto-socorro do mundo, o médico tem que pôr o CID. Ele tem que saber qual que é a doença e pôr o código do CID. Porque as doenças são classificadas por códigos, tá? Então, viu lá, F84, autista, tá bom? Isso, transtorno do espectro autista, que a gente chama, que é o TEA, beleza? Muito bem. Quais são as características fundamentais aí do autismo? Quais será que são essas características? No livro de vocês falam todas elas, tá? Mas aqui eu vou falar 3 principais características. O prejuízo na comunicação. Então o autista ele tem um prejuízo muito grande na comunicação, ele não se comunica adequadamente. O prejuízo na interação social, ele não consegue se interagir socialmente. Ele tem muita dificuldade. Ele tem medo, ele tem uma apreensão enorme em se socializar, fazer amizade, conversar com alguém. E ele também vai apresentar comportamentos repetitivos. Prestem atenção. Se um dia vocês aí que estão me vindo agora forem cuidar, principalmente criança, porque começa já na parte da criança, na infância. Forem cuidar de crianças, observa muito bem o paciente de vocês, no caso a criança. Tá? Então olha só, questão da comunicação, a questão da interação social, será que ela está convivendo bem com os amiguinhos? A questão dos comportamentos repetitivos, isso é aquilo que eu sempre falo, é o olhar clínico, é o olhar de mãe, é aquele olhar de ver, entender o seu paciente, saber o que ele está demonstrando não só pelas palavras, tá? Mas também pelo o gesto de se portar. Então olha só, comportamento repetitivo. Então vocês vão ver que o autista ele tem esse tipo de característica, de apresentar comportamentos repetitivos de coisas simples. Olha só, para vocês verem que coisa interessante. Os autistas, eles têm, né, uma atração, principalmente por objetos circulares, com giro. Por exemplo, um ventilador. Eles podem ficar horas olhando um ventilador. Eles podem ficar horas olhando um catavento. Alguma coisa girar. Então, eles têm essa atração. Então, por exemplo, se vocês colocarem no YouTube, é que não tem como eu mostrar aqui vídeo, mas no YouTube coloca assim, ó, crianças autistas. Elas ficam paradas, sentadas, olhando o ventilador, olhando um catavento, tá? Tudo que se gira. Uma roda gigante, fica lá horas e horas olhando. Elas têm atração para esse tipo de objeto, tá? Elas organizam o mundo de uma maneira muito metódica. O que significa metódica, professor? Muito igualzinho, muito naquela rotina de fazer tudo do mesmo jeito sempre. Então, o autista, ele acorda na mesma hora, ele toma café do mesmo jeito, ele vai comer no mesmo prato. Tudo naquela hora cronometrada. Ele pega um celular, por exemplo, 5h30 acorda, 5h35 escova o dente, ele tem 2 minutos para escovar o dente, ele escova em 2 minutos. Terminou os 2 minutos, ele tira a escova da boca, depois ele cronometra mais 5 minutos para o banho.
dê o cronômetro do banho, ele sai do banho. É muito repetitivo, é muito cronometrado. Isso a gente fala de maneira metódica. Então ele quer organizar as coisas do jeito dele, bem mesmo do jeitinho dele, tudo cronometradinho. Tá? Isso também é uma característica do autista. E ele vai ter uma variação muito grande, um desconforto muito grande, caso alguma coisa não saia do jeito dele. Então, por exemplo, vocês forem, por exemplo, saber quem que é uma pessoa autista e for lá cuidar de um autista, ele vai querer as coisas do jeito dele. Se vocês forem mexer, tá? Se for ter uma variação, dar um outro prato, por exemplo, para comer, ele vai sentir estranho, ele vai sentir um desconforto muito grande, porque ele sabe que aquilo não é aquilo que ele quer, não é aquilo que ele está acostumado. Então, a pessoa autista, ela tem essa característica, tá? De saber tudo como está certinho, do jeito que ele colocou, tal. São detalhes. Detalhes assim, ó. Você fala, nossa, um detalhe bobo, mas é detalhe. Tá? Ele coloca, por exemplo, uma fruta naquele cantinho ali da mesa e é naquele cantinho sempre, todo dia. Tá? Ele coloca a mesma quantidade de água no copo. É desse jeito. Tá bom? Eles são extremamente sensíveis a ruídos e barulhos. Eles não dão conta. Isso, assim, afeta muito. Eles ficam muito agitados, muito nervosos, desesperados em ruídos básicos, tá? Pequenos. Isso desconcentra eles. E barulho excessivo. Então, eles não são muito sociais em ambientes com muito barulho. Por exemplo, shows, tá? Shopping tem muito barulho, né? Muita gente conversando, eles ficam desesperados. Então, assim, eles começam a olhar, ficar, sabe, loucos praticamente. Porque isso incomoda demais a situação deles, eles não gostam mesmo. Então eles gostam de ambientes quietos, ambientes silenciosos, tranquilos. Tá legal? Eles se dão melhor assim. E no autismo vão ter grandes dificuldades de perceber sutileza na linguagem. Por exemplo, nós, normais, pessoas normais, quando a gente olha assim com certo interesse para alguém, a gente percebe que aquele olhar... Vocês lembram daquela aula de comunicação que eu dei para vocês? Então, aquele olhar, eu já digo a respeito daquele olhar. Tá? Se eu fizer uma cara de nervoso, uma cara de pidão, por exemplo, o autista ele não consegue perceber isso. Tá? Então, ele tem dificuldade de perceber sutileza nas linguagens. Decifrar as pessoas. Ele não tem essa característica de decifrar as pessoas. Ele não entende, por exemplo, quando a gente faz uma analogia. O que é uma analogia? É fazer uma comparação de uma coisa com outra. Tá? Então, eles não percebem isso. Tem que ser muito bem explicado para que eles possam entender. Então, eles têm dificuldade na questão das emoções, eles não sabem o que sentem. Nas intenções, eles não sabem, às vezes, o que estão fazendo. Tá? Então, isso vai interferir nos relacionamentos afetivos. Eles têm dificuldade dessa questão de afetividade. Tá? Então, eles são muito isolados, muito quietos no canto deles. E uma das características peculiares, uma das principais características do autista é que eles não gostam de contato físico. Um abraço, um aperto de mão, um toque. Tá? Na maioria das vezes, eles não gostam do contato físico. Eles se sentem invadidos com isso. Então, se você, por exemplo, conhece uma pessoa autista, se for tentar abraçar, dar a mão para apertar, às vezes ele vai te recusar. Ou ele não vai querer. Ele se sente extremamente desconfortável com isso. Tá? Então, o autista ele tem essas características. Na parte de socialização, nos comportamentos, faz muito comportamento repetitivo. Tá? Então, eles ficam fascinados por coisas básicas, igual eu falei do ventilador. Então, coisinha assim que a gente começa a perceber na pessoa autista. Tá? Existem níveis. O autista, ele tem níveis, são 3 níveis, né, da classificação do autismo. Então, o nível 1 é o que a gente chama de autismo leve. Aqui é quase imperceptível. Então, na nossa sociedade, temos inúmeras pessoas que são autistas, mas de nível 1. Ou seja, os sintomas são bem sutis, quase imperceptíveis. Certo? Então, assim, alguma outra coisa que a pessoa faz, só que tipo, para nossa linguagem, para nossa socialização, para o nosso dia a dia, é normal. Mas a pessoa tem. Então, por exemplo, um toque. Sabe o que é toque? Transtorno obsessivo compulsivo. Então, o toque pode ser, às vezes, um sinal de autismo, tá? De uma pessoa. É difícil você diagnosticar um autista. Porque esse tipo de comportamento se mistura muito com outras patologias. Tá? Então, o autista é um pouco mais difícil. Você vai conseguir identificar um autista a partir do 2º nível. Então, olha aqui, ó, nível 2. É um autismo moderado. Aqui ele precisa de um apoio maior.
Ele precisa de intervenção, geralmente dos pais, né, dos responsáveis, para as habilidades sociais. Então, a questão de comunicação, a questão de comer, a questão de trocar de roupa, tomar um banho. Tá? Aí o autista ele precisa de um pouco mais de apoio no nível 2. Agora, o nível 3 é o mais severo. Então, aqui ele vai apresentar um quadro mais crítico, maior dependência. Dependendo aqui, o autista ele é totalmente dependente dos pais. Um exemplo, coloca lá no Google o filho do Marcos Mion. Marcos Mion, aqui da televisão, ele tem um filho autista. Tá? Então, ele é totalmente dependente do pai. Então, é um autismo severo. Tá? Assim, por exemplo, como nós temos autistas de grau leve. Deixa eu ver um autista de grau leve aqui. Albert Einstein. Não parecia, mas Albert Einstein, né? Aquele famoso lá que desenvolveu várias teorias, ele era autista, tá? De grau leve, que a gente chama de grau leve. Então, existem níveis no autismo. Aqui eu não vou aprofundar muito, porque não é questão de vocês. Isso aqui é questão do psicólogo, psiquiatra. Tá? Vocês só vão identificar e saber como tratar. E saber como levar o dia a dia de um autista. Tá bom? Nós temos 3 níveis de autismo. Quais são os sinais precoces? Aqui vocês já vão começar, como cuidadores e cuidadoras, a perceber estes sinais. Então, vocês estão cuidando de uma criança? Perceba esses sinais aqui, tá? E oriente os pais, caso tenha alguma desconfiança. Até 6 meses de idade, a criança não sorri. Tudo bem que é bebezinho ainda, mas a criança não sorri ao estímulo. Sabe aquela coisa? Ai, cuti, 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 ai, mostra um brinquedinho. Ela não vai sorrir. Ela já começa a apresentar lá ainda no berço características do autismo, tá? Então ela não sorri ao estímulo, o contato visual é ausente ou limitado. Então a criança não olha para você, ela deixa de olhar, ela já percebe isso lá nos 6 meses de vida. Ela não olha, ela não vai sorrir, já começa a ficar atento. Muitos pais falam, nossa, mas toda criança brinca, ri, cai na gargalhada quando eu chacoalho lá o brinquedinho que está em cima dela. Pode ser que isso seja um sinal de autismo, tá? Até 1 ano de idade, 12 meses. Então não usa gesto como apontar. A criança sempre aponta as coisas, né, que quer. Ou dá tchau, faz assim com a mãozinha, ó. Então ela não apresenta esses gestos, tá? Não atende ao ser chamado pelo nome. Então você vai chamar, por exemplo, a criança lá até de 1 ano pelo nome, ela não te atende. Ela simplesmente te ignora. E isso não é tão normal. As crianças começam a perceber já, a partir de 1 ano de idade, quando você chama ela pelo nome, ela vai olhar para você. O autismo não, tá? 16 meses, não fala nenhuma palavra. Ou seja, com 16 meses, a criança já tinha que falar alguma coisa. Óbvio. Mas ela não fala nada. Então tá difícil, diferente. Por que ela não fala? Vocês estão cuidando de alguém que não fala nada, não dialoga, não é que dialoga, mas não fala uma palavrinha, não tenta falar. Opa, já é um sinal. Um sinal precoce de um possível autismo. 2 anos de idade, não forma frases de ao menos 2 palavras. Tudo bem, ela pode até começar a falar, mas ela fala, mãe, quero. Deixa eu ver o que mais. Papá. Brincar. Ela fala uma palavra só, ela não fala mais que 2. Mamãe quer papá. Papai quer papá. Quer brincar. Sabe? Tipo assim, 2 anos de idade, não fala muito bem, mas também tenta formar frases. O autista não. Ele é muito limitado até nas palavras. Tá? E em qualquer idade, a pessoa vai ter atraso na fala, não olhar nos olhos, ela tem uma dificuldade enorme de olhar no olho, ela fica meio que olhando para os lados enquanto conversa com você. Tá? Prefere sempre ficar sozinho ou sozinha, no cantinho dela. Comportamentos repetitivos, vocês viram aqui, repetição, muitas repetições. Resistência a mudanças de rotina. Mudou a rotina de um autista, ele percebe. Tá? Tem um autista, por exemplo, que sabe quantos passos é da rua até na sala. Ele conta os passos. Ele pode estar num lugar, ele começa a entender assim, quantas portas tem naquele ambiente, quantas pessoas passaram por ali em 10 minutos. Tem uns comportamentos muito, né, peculiares e repetitivos. Tá certo? Para vocês, futuros cuidadores e cuidadoras, cuidados especiais. Quais os cuidados que a gente tem que ter perante pessoas autistas? Quem vai diagnosticar um autista pode ser um psicólogo, mas principalmente um psiquiatra. Não vai ser vocês que vão, dar um diagnóstico. Pai, ele é autista. Não. Daí vai ser um profissional mais qualificado aí. Mas nesse caso, os cuidados especiais.
aguardar, observar e ouvir o que a criança tem para se manifestar. Então, é aquela coisa, olhar e perceber a criança. Aguarda ver o que ela vai fazer. Observa o comportamento. Ouça o que ela fala. Vê o que ela tem para se manifestar. Como é que ela está se interagindo com o mundo? Como é que ela está se interagindo com o ambiente, com as pessoas? Está tendo dificuldade ou facilidade? Tá? Não atuar de forma controlada. Nunca se deve controlar um autista. Ele não aceita isso. Ele é totalmente, entre aspas, independente. É tudo do jeito dele. Ele é dependente, mas na visão dele, ele faz tudo do jeito dele. Então, atuar de forma controlada, querer controlar tudo, ele não vai conseguir seguir essa rotina. Ele não vai conseguir mesmo, tá bom? Colocar horário para dormir, horário para acordar, horário para comer, não é assim que funciona. É tudo do jeito dele, tá bom? Usar linguagem compatível. Percebeu que é um autista? Está trabalhando com um autista? Tenta usar uma linguagem igual a dele. Se espelhe nele. Você tem um paciente autista, espelhe como é que ele se comporta. Se comporte igual, que aí ele vai entender. Aí ele consegue entender. É incrível isso. Tá? Então ele consegue entender uma linguagem compatível que é a dele. Ele olha e fala, não, realmente, então vamos, né, desse jeito aqui. E vocês vão começar a conquistar essa comunicação, essa socialização com uma pessoa autista. Não exigir, nunca exigir de um autista. Tá? Exigir demais dele, falar para ele fazer as coisas. Não. Tá? Isso não funciona. Ele não tem essa capacidade de entendimento da exigência, tá? Da questão da linguagem, tudo isso. Estimular o uso da linguagem em comunicação. Vocês vão usar a linguagem compatível dele, mas tentar desenvolver ali, estimular uma linguagem compatível, para que vocês possam ter uma comunicação diferente. Tentar fazer ele falar algumas palavras, tentar fazer ele falar algumas frases, tentar uma comunicação em forma de diálogo. Tá? Não é só ficar na linguagem compatível dele, é também estimular a linguagem de comunicação normal. Tá? Tentar, não é impor. Tá bom? Cuidados com a sensibilidade sensorial. Eles têm muita sensibilidade sensorial. O que é isso? Eles sentem cheiro das coisas assim, ó, tipo cheiros que às vezes nós não percebemos, eles sentem. Por exemplo, que a gente não dá bola, eles sentem. Som alto, eles vão ficar, igual eu falei, desesperados com a questão do ruído, do barulho, tá bom? Então a sensibilidade do autista é muito alta. Um mosquito, aquele zzz, tira a concentração de um autista, tá? Então eles têm uma sensibilidade muito apurada. E principalmente, nunca quebre a rotina. Lembra? Ele quer o prato dele, ele quer a xícara dele, ele quer o horário para dormir, ele quer o horário para TV, ele quer assistir do jeito dele, ele quer sentar do jeito dele, tudo do jeito dele. Não quebre essa rotina. Isso o autista não aceita, tá? Então isso pode ser muito perigoso para uma pessoa autista, tá bom? Ela pode ficar totalmente revoltada com isso, certo? E o tratamento? Né? Por exemplo, às vezes os pais, como é que eu posso fazer um tratamento com meu filho? Você tem alguma ideia, cuidador, cuidadora? Como é que eu posso fazer? Temos aqui algumas ideias, sim. Primeiro, medicamento. Existem medicamentos aí para compulsão, para frustração, hiperatividade, agressividade. Os autistas podem desenvolver isso, uma certa compulsão. Eles vão se frustrar, eles vão ser hiperativos ou até mesmo serem agressivos, dependendo do caso. Um som alto, por exemplo, pode fazer um autista ser agressivo. Então, existem medicamentos psicotrópicos, tá? Então, isso aí é o psiquiatra que vai receitar, mas tem medicamento. Alimentação. Então, por exemplo, uma dieta lá saudável, sem glúten. Eu falei para vocês o que é o glúten, né? Um conjunto de proteínas aí. Então, por quê? Porque o glúten numa criança pode apresentar sintomas gastrointestinais. Então, dietas aí sem glúten é uma beleza, tá bom? Para alimentação, isso daqui acho que não é nem só para autista, não, é para todo mundo. Os profissionais. Quais são os profissionais que podem ajudar no espectro autista? O psicólogo, o psiquiatra, sempre. O fisioterapeuta, porque dependendo do grau do autismo, ele pode até apresentar dificuldades de locomoção, tá? Então, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo para articular as palavras. Música e dança. Ah, professor, mas ele não gosta de música, ele não gosta de som alto. Tá, som alto. Mas às vezes uma música ambiente bem baixinha pode até estimular. Então, olha só, tentar trazer uma certa emoção através do som. Pode ser um instrumento musical, pode ser uma música, pode ser um show, visto pela televisão, óbvio, tá? Então, música, dança, tudo isso estimula essa emoção no autista.
tá? Para trazer para fora, para aflorar essa questão da emoção dele, tá? Porque eles também têm emoção. E a ecoterapia. O que é a ecoterapia? Aquela terapia de cavalo, né? Que a pessoa leva assim, as crianças para andar de cavalo. Isso vai ajudar na coordenação motora, tá bom? Vai deixar o autista ser mais confiante de si próprio. Tudo isso ajuda, tá? Tudo isso ajuda muito no tratamento aí de uma pessoa com autismo, certo? Dia 2 de abril é aí, vamos falar comemorado, né? Mas é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tá? E o símbolo é esse laço cheio de quebra-cabeça colorido. Não é uma cor só, igual cada mês, né? O outubro rosa, novembro azul, dezembro vermelho. Em abril é comemorado aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que é um lacinho cheio de quebra-cabeça colorido, tá? Então, eu vou pesquisar a fundo para saber por quê, mas eu falo para vocês na próxima aula, tá bom? Mas esse daqui é o símbolo do autismo, certo? Esse lacinho todo coloridinho. E vai ficar como dica da semana para vocês, tá? Uma série que eu sou apaixonado. Vocês perceberam que ao longo da aula eu estava passando algumas imagens do mesmo personagem, da mesma pessoa, tá? Tá aí para vocês, essa pessoa. É esse ator aí, tá bom? Esse ator aí, ele faz uma série chamada The Good Doctor, O Bom Doutor, em inglês. Essa série tá passando na Globo toda quinta-feira, depois do seriado da Abby. Então tem a novela, tem o seriado da Abby, depois passa essa série aqui. Essa série, gente, ela é maravilhosa. Ela tá na terceira temporada já, na Globo tá na segunda. Eles vão fazer a quarta. E eu sou, assim, apaixonado, por isso que eu usei as imagens desse ator aqui na aula. Esse ator, ele passa no papel de Shawn Murphy. Quem que é Shawn Murphy? É um jovem médico recém-formado. Ele tem autismo. E ele também tem o que a gente chama de síndrome de Savant. O que é síndrome de Savant? É uma síndrome que a pessoa ela tem uma capacidade enorme de aprendizado. Ela tem uma memória fotográfica, uma memória visual. Ela é muito inteligente. Tá? Só que de um lado, ela é autista. Ele é autista. Então ele tem dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social. Como é que um médico que precisa conversar com o paciente, que precisa conversar com a família do paciente, como é que ele pode ter esse tipo de comportamento? Só que ele tem um outro lado, que é o lado que ele é muito inteligente. Tá? Então, assistam essa série. É muito legal. Legal? Olha lá. A série mostra a luta pela inclusão e os desafios de comunicação que precisa ter no meio médico. É muito bacana, é muito legal mesmo. E esse ator, ele assim, ó, ele interpreta o personagem dele que é autista, mas muito real, muito mesmo. Assistam uma vez só, percebam como que ele tem as atitudes, o olhar, o jeito de se portar. Tudo tem que ser bem delicado, tudo tem que ser bem detalhado para ele. E ele é um ótimo cirurgião, tá? Ele faz residência em medicina. As cirurgias dele são tops de linha, porque ele é muito concentrado. Então, é muito legal mesmo. Assistam, fica como a dica da semana. Semana que vem eu vou perguntar. Se vocês assistiram, eu quero que vocês falem para mim. Tá bom? The Good Doctor. Olha aí, ó. O Bom Doutor. Certo? Muito bem. O que a gente viu hoje? Falamos de autismo e as características do autismo. E também falamos dos cuidados especiais que os cuidadores devem ter e o tratamento aí que a família pode buscar. Na semana que vem, eu não vou falar do capítulo 4 do livro, eu vou pular diretamente para o capítulo 6. Por quê? Porque é o seguinte, não que eu não vá passar o 4, 5, vou. Só que nesse livro eu vou tirar um pouco da ordem. Eu não vou seguir capítulo 1, depois 2, 3, 4, 5, porque o livro está um pouco bagunçado. Quem fez o livro não entendeu muito bem. Então, por exemplo, no capítulo 4 seria esquizofrenia. Mas eu estou falando agora de autismo, então eu vou pular lá para o capítulo 6, que é a hiperatividade, que é muito semelhante. Então, o TDAH que a gente chama. Então, do capítulo 3, que é agora autismo, semana que vem, capítulo 6, que é a hiperatividade. Aí depois eu volto para o capítulo 4, que é a esquizofrenia. Então, vocês vão perceber que eu vou dar uma desorganizada aí, mas todos os capítulos vão ser passados, tá? Só estou colocando na ordem correta, na cronologia correta aqui, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, assim, eu estou falando de doença mental, já entra uma doença fisiológica, depois entra mental de novo, dá uma bagunçada. Então, eu estou colocando na ordem para vocês. Tá bom? Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa?
Tá aí a Dariane, a Liana, a Maria Antônia. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Será que essa série tem na Netflix? Não, na Netflix não, é na Globoplay, que é a Globo que comprou os direitos. Tá? Na Netflix não tem, mas eu vou dar uma dica para vocês. Tem um site que chama Tua Série. T-U-A, né? Tua Série, tudo junto. tuasérie.com.br. Lá, vocês vão digitar o nome da série, tem todas. Acho que quase todas do mundo inteiro, se for ver. Coloca lá, The Good Doctor, né? O T-H-E, The Good Doctor. E vai aparecer a temporada 1, 2 e 3. Legendado ou dublado, quem quiser. Tá? É muito legal mesmo. Façam essa experiência, assistam. Preferencialmente o primeiro capítulo da primeira série, da primeira temporada. Tá? Porque aí mostra ele, né, indo para o hospital, conseguindo o espaço dele, mostra como que ele era criança, ele lembra toda a parte da criança, o que ele sofreu com os pais, tudo. É muito bacana mesmo. É uma série gostosa de se assistir. Além de também falar muita coisa médica. Então, vocês da área da saúde, eu aprendi muita coisa médica naquela série. Tá? Então, além de chegar esse comportamento do autismo, também vocês aprendem muito sobre cirurgia, muita coisa médica. É muito legal. Mostra muita coisa bacana. É uma série bacana. Legal. Tem gente que já assiste. Ó. Eu assino, não perco uma. Eu gosto também. Bacana, né? Bem legal. Vou ver. Obrigada. Certinho. Alguém tem alguma dúvida aí? A mais ou não? Tranquilo? Então tá bom, pessoal. Tá de boa? Então tá bom. Meninada, quero agradecer a participação de vocês. Já vou converter o vídeo, já vou mandar lá no grupo para vocês assistirem de novo se quiser. Deem uma lida no livro, tá? Como é só 40 minutos, eu tenho que falar muito rápido. Então passa rápido, já tá acabando a aula. Mas o livro tem mais coisas. Deem uma lida no livro. Qualquer dúvida me chama no grupo. Professor, fiquei com dúvida. Chama no particular se precisar. E faça um formulário. Vou mandar agora para vocês, tá? Semana que vem mais uma aulinha do curso, terça-feira, às 6 horas da tarde. Eu mando o convite para vocês e a gente se fala semana que vem. Tá bom? Tá bom. Grande abraço, fiquem todos com Deus aí. Boa semana, bom final de semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.